Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. Para você que está aí chegando agora, eu estou vendo que está aumentando aqui a quantidade de pessoas aqui com a gente na live. Bom dia, seja bem-vindo. Nosso tema da live essa semana é Eu Vivi Milagre. Eu sou Glaucia Rocha. Toda semana eu estou aqui, quartas, quintas e sextas, fazendo às 10 da manhã uma live temática, sempre, 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 com o objetivo de edificar a sua vida, a sua fé, de te ensinar postura, comportamentos, sentimentos, posicionamentos, decisões que você precisa tomar para ser uma mulher virtuosa na prática, né? Porque, vamos combinar uma coisa? Chega da gente ir para o culto domingo, ouvir aquela palavra maravilhosa, se emocionar, chorar, Deus falar no seu coração, e quando chega na segunda-feira você não sabe o que fazer com aquilo tudo, como viver aquilo tudo, como colocar em prática. Então, o nome do meu ministério é Virtuosa na Prática. Eu estou aqui para ajudar você, né, a efetivamente viver a palavra, efetivamente se transformar, né, naquela mulher de Provérbios 31. E a live dessa semana é Eu Vivi Milagres. Eu coloco aqui temas, né, para trazer histórias, porque histórias é bom, né? A gente ouvir histórias, né, principalmente histórias boas e histórias com um final feliz. E aí eu trago aqui os temas, trago convidadas. E sempre para quê? Para te contar, né? Para te mostrar que talvez o seu problema não seja exclusivamente seu. Deixa eu tomar um pouquinho de água que eu quase me engasguei aqui. Para te mostrar como você deve reagir diante de algumas situações. Tem coisas que a gente passa na vida que a gente tem a impressão de que só acontece com a gente, né? Mas ó, nananina não, acontece em muitas casas, né? Na vida de muitas mulheres. E quando a gente ouve as histórias, a gente, nossa, não é só comigo, né? Às vezes você está passando pelo problema e você pega uma dica, né? Tem um insight de como agir, de como reagir. E esse é o objetivo aqui das nossas lives. Bom, vocês já estão vendo aí uma carinha linda aí na tela de vocês, que eu estou compartilhando aqui já, né? É a minha convidada de hoje. Deixa eu apresentá-la para vocês direitinho. Araceli, eu só falo um pouco mais alto ou um pouco mais perto, porque você falou alguma coisa aí que eu não consegui ouvir daqui, tá? Eu vou te apresentar aqui. Bom, gente, Araceli é o nome dela, né? Ela nasceu no lar cristão. Ela é casada, nada mais, nada menos do que 27 anos, com o pastor Alan, um homem de Deus, sabe assim, uma doçura em pessoa. Eu o conheço pessoalmente, né? Já tive essa honra de conhecê-los pessoalmente. Ela é mãe de duas princesas lindas, a Juliana, que tem 21, a Isabela, que tem 14 anos de idade, que foi um presente de Deus depois de todo o turbilhão que ela vai contar aqui pra gente daqui a pouquinho. Ela mora em Maringá, no Paraná. Ela é pastora, viu, gente, da Igreja Cristã Presbiteriana lá em Maringá e também é psicóloga clínica. Agora sim, muito bom dia, minha querida amiga pastora Araceli. Bom dia, Glaucia. É um prazer estar aqui com você, compartilhando desse momento, né, muito especial, que é compartilhar com todas, com todos, aquilo que o Senhor fez na minha vida, nas nossas vidas, né? Acho que nós temos muito que celebrar e compartilhar nesse tempo. Então, Eu comentei. obrigada pelo Não, convite. eu que agradeço você aceitar aqui o convite. Eu comentava aqui, né, quando estava com os comentários abertos, que se a gente abrisse aqui, cada uma tem uma história para contar, um milagre que já viveu, não importa o tamanho do milagre, né? Todas aqui experienciamos de alguma forma o milagre, né, do Senhor na nossa vida. Eu quero saber, né, já para a gente já ganhar tempo aqui, qual foi o grande milagre que você viveu? Gláucia, o grande milagre que eu vivi foi ser curada, ter os meus dias acrescentados, porque eu tive um câncer no sistema linfático. É um câncer denominado assim, a nomenclatura de linfoma não Hodgkin. Dentro disto, quer dizer, um linfoma, um câncer, então, no sistema de defesa,
no sistema que é para defender o nosso corpo, né, a imunidade, tudo, esse exército adoeceu. Então, dentro do não-Hodgkin foi o linfoma de Burkitt. Para quem é da área da saúde, essa nomenclatura é fácil. Para quem não é, é o sistema de defesa do nosso organismo, ele adoeceu. Quando a gente fala de câncer, já é algo que traz assim, né, um medo, né, um pavor e de algo muito grave. Mas pelo que você está me falando, por atingir o sistema linfático, né, que organiza as defesas do nosso corpo, e me parece que era muito grave mesmo. É isso que eu estou entendendo? É um câncer que ele, vamos por dentro então do não-Hodgkin, o linfoma de Burkitt é o mais agressivo, tá? Na escala desse tipo de câncer. É um câncer que ele se reproduz muito rápido, é uma velocidade, né, que ele avança, e ele é um pouco raro em adultos, mas é muito mais em crianças, e ele é agressivo. Então, a forma de tratamento dele na época, tudo tinha que ser assim de uma maneira mais intensa, né? Porque ele reproduz, ele responde até bem ao tratamento, responde, mas ao mesmo tempo ele avança muito rápido. Porque imagina, né? Ele vai todo pelo sistema, né, nosso de sangue, vai circulando onde nós temos o sistema linfático, ele está percorrendo, né? Uhum, entendi. Agora me conta, Araceli, como é que foi quando você recebeu esse diagnóstico, né? Você foi lá, imagino que você estava sentindo algumas coisas, né? Ou foi fazer exames de rotina, não sei como é que você descobriu, você pode contar isso pra gente. Mas como é que foi a sua reação ao ver os resultados do exame e ter essa notícia desse câncer, né? Vamos dizer assim, grave, agressivo. Como é que foi? Glaucia, eu estava, isso é importante, porque eu estava com 30 anos e meio. Nós tínhamos a nossa filha, Juliana, com 2 anos e 4 meses, 2 anos. Por aí eu comecei a ter aquelas doencinhas rápidas, né? De amidalite, uma outra coisinha que tratava, daqui 15 dias voltava. E nesse período nós estávamos tendo uma experiência transcultural, nós estávamos em Portugal nessa época, com pastores, missionários. Então eu ia, né, ao médico de família, ele me dava remédio, daqui um pouco voltava. Até que ficou mais ou menos uns meses só, tipo nesse lenga-lenga, quando na virada do ano, de 2000 para 2001, então eu tive uma febre, aí começou uma coisinha muito simples, uma íngua simples embaixo do braço, e sabe aquela coisa, depois eu vou, isso aqui passa, né? É só alguns sinais, é só uma febre, é por isso, e foi indo. Mas em questão assim de 2 meses evoluiu muito e ele ficou parecendo uma laranja embaixo da minha axila esquerda. Mas nós, hoje, entendendo todo esse processo, parece que eu entrei numa negação. Era mais ou menos assim: isso daqui é um procedimento cirúrgico, vai ser tirado, vai tudo bem, não vai ser nada. E eu só fui à médica porque realmente eu não estava aguentando ficar com o braço aberto, porque conforme ele foi crescendo, meu braço eu não conseguia fechá-lo. Então, enquanto eu pude fazer tratamentos caseiros, estava fazendo exames, mas de rotina. Cheguei ao Brasil, tive a febre, só situando, começou a desenvolver nesse espaço de 2 meses, como eu estava recém, eu comecei a ir à médica, vou fazer o exame, mas sabe aquela coisa? Faço, amanhã eu retorno. E então eu fui nesse processo. Araceli, a gente não está te ouvindo. Não sei se você me ouve. Eu não consigo te ouvir. Você me ouve? Balança a cabeça para mim. Não estou te ouvindo. Ok. Então, ó, sai, tá? Sai e retorna, tá? Vamos lá, gente. Eu vou aqui só abrir os comentários para entender o que estava acontecendo aqui.
Vamos lá, pessoal. Vocês estavam ouvindo? Me ajuda, por favor, a entender aqui o que está acontecendo. Vocês estavam ouvindo a Araceli falar? Estavam ouvindo só a mim? Estavam ouvindo as duas? Me conta aí, por favor. Bom dia, Flávia. Eu preciso que vocês me deem um feedback. Vocês conseguem me ajudar, minhas lindas? Digam para mim se travou e ficou mudo. Ok, Paloma, eu percebi. São maravilhosos, gosto muito de você, viu? Ouvindo somente você. Ok, Paloma. Então, congelou só a imagem da Araceli? Estava travando ela e depois sumiu o áudio. Beleza. Travou quando você avisou, ouvi as duas. Bacana. Estava ouvindo as duas, ela travou. Tá. Então, assim, eu estou entendendo que o problema não é a minha internet, mas sim a internet dela. Né? Penso que seja isso. Bom dia, Gigi. Bom dia, pessoal. Bom, estava bom, de repente paramos de ouvir. Estava ouvindo as duas, a Suzana. Ok. Suzana, depois você vai me dando uns feedbacks aí pelo WhatsApp, tá bom? Para poder eu entender o que está acontecendo aqui. Se você puder me dar esse feedback. Ok. Obrigado, Alzira. Vou desativar os comentários novamente, tá, pessoal? Para poder não correr o risco de travar. Eu vou chamar aqui minha querida convidada de hoje, que é a Araceli, para compartilhar com a gente o tema Eu Vivi um Milagre. E a Araceli estava comentando aqui com a gente a negação, né? O fato dela ver aquilo crescendo, né? Minimizar e achar que era algo sem importância, que era algo, né, pequeno, e não ir, né, ao médico. E aí continua, minha amiga. Então, ir até eu fui, né? Mas é aquela demora. Eu faço um exame hoje, como era uma bateria muito de exames, então eu fiz hoje um, fiz outro. Nesse meio também eu tive exames que os próprios médicos, tipo ultrassom, fizeram. Isso não é nada, também teve isso no meio. Eu acho que essa palavra desse médico, o tumor já era bem expressivo, ele olhou para mim, fez o ultrassom e disse, não, isso não é nada, é um problema hormonal. Aí então que eu fiquei vagarosa. Se não é nada, problema hormonal, eu vou tratar. Mas como daí ele foi desenvolvendo e eu não consegui mais fechar, então eu retorno à médica e ela diz assim, olha, vamos encaminhar para um mastologista. Fiz todo o exame, conclusão, veio, não é um câncer de mama, mas eu me lembro muito que eu entrei no consultório e a negação, né? Na psicologia a gente estuda muito isso, a negação, né? Quando você nega que aquilo está acontecendo, porque às vezes nós achamos que a tragédia só acontece no quintal do vizinho. O raio só cai no quintal do vizinho, mas ali ele caiu no meu. E o médico olhou para mim, pegou o laudo e falou assim, Araceli, eu não vou mais poder dar continuidade, eu vou ter que te encaminhar. E ele falou, eu falei, vou passar para outro especialista. Eu falei, doutor, não é nada sério, sério. Ele falou, Araceli, é muito sério. Eu falei assim, tudo bem, é sério, mas não é câncer. E ele nem abaixava a cabeça, ele continuou escrevendo e falou assim, Araceli, é câncer. Mas, daí logo, mas você é uma mulher de fé, você vai passar por isto. Ali ele me acolheu, ele acolheu o meu susto. Só que quando ele me passa para o outro médico, logo em seguida, o outro médico me trata assim, o que você tem é um linfoma de Burkitt. Nem lembrava o que era isso, né? Quer dizer, nem sabia. Um câncer no sistema linfático. Daí, eu nem lembrava disso. Glaucia, você está me ouvindo? Eu não sei o que está acontecendo. Eu te ouço, mas agora não te ouço mais. Puxa vida. Vamos lá. A gente é mulher de fé. A gente não desiste. Vamos sair e entrar novamente, Araceli, caso você esteja me ouvindo, tá? Travou a imagem dela.
Bom, a Araceli está contando aí pra gente, enquanto eu chamo ela aqui novamente, sobre, né, a negação, né? E aqui eu já ia pedir para ela me dar um tempinho para acrescentar algo aqui. Quando eu realizo o curso Virtuosa na Prática, eu sempre ensino as mulheres, né, a olharem para dentro de si, a não negligenciarem o seu próprio corpo, a entenderem, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. E assim como temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa, dos nossos maridos, né, de tantas responsabilidades, o nosso corpo também é nossa responsabilidade. Então, muitas vezes a doença chega por uma negligência, por uma negação, né, por uma falta de atenção e de cuidado com você mesmo. Então, mulheres, fica aí a dica, né, para vocês. Tá sentindo alguma coisa? Se observe, né? Não estou aqui incentivando que você fique, né, a louca caçando doença, não é isso não. Mas para que você se observe, né, e você observe o seu corpo, analise, vá no médico, né, estude, leia, busque ajuda. Não negligencie a sua saúde, né, em função da correria da casa, dos afazeres da casa, da família, de filho pequeno, de compromissos que você tenha, sejam eles ministeriais ou profissionais, não importa, né? É nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo. Então, mulher, se você está aí assistindo a gente, já sentindo umas coisinhas, observando alguma diferença no seu corpo, alguma reação, né? Se observe e vá procurar um médico. Não negligencie, né, a sua saúde e o seu corpo. Querida, vamos lá. Eu estou aqui recebendo feedback que a minha internet está funcionando bem, elas continuam me ouvindo, né? E aí eu vou te pedir, por acaso, se você estiver longe daquele aparelhinho, né, que eu agora esqueci o nome aqui, roteador, para que você vá para tá perto, né? Bacana. Então a gente vai tentando. Hoje cedo nós já fizemos um programa, funcionou muitíssimo bem, não Olha, acabou no momento, foi só agora. Até agora eu estava trabalhando, porque eu atendo online e tudo. olha. Tranquilo. Agora é que começou, certo? É muito interessante. Certo. A gente sabe o que é, né? Então, eu acredito assim que a fé, você me fez a pergunta, ao receber como eu fiquei. O que eu aprendi muito da minha experiência de viver essa experiência de um câncer, eu com 30 anos e meio, casada, com uma filhinha pequena, ainda, como se diz, com todos os sonhos, porque quando a gente pensa na nossa vida, eu sempre pensei, casar, ter uma família, ter minha profissão, viver, mas eu nunca pensei passar por uma doença dessa, né? Então, e nem tragédias. Nós não imaginamos. Quando isso acontece no nosso quintal, acho que está congelado novamente, né? A imagem da Araceli. Bom, a gente vai esperar aqui retomar. É uma guerra, viu? Você que está aí do outro lado. É realmente uma guerra. Chegado a lugares que a gente nem imagina. Mulheres sendo edificadas, mulheres tendo a sua fé renovada, restauradas. E, enfim, há uma resistência, né, no mundo espiritual para que não aconteça, né, essa live aqui, para que as mulheres não sejam alcançadas. E tá tudo dentro da normalidade, viu? No começo das lives eu ficava até um pouco nervosa, assim, aflita, mas a gente entende, né, que o mundo espiritual também atua. Ela é uma psicóloga, atende online, estava atendendo antes aqui, e não estava tendo nenhum problema. Vamos ver se a gente consegue, se ela entra aqui novamente. Acho que ela já entrou. Aguardando a Araceli. Obrigada por você ficar aí, viu? Ligadinha. Vamos lá, minha querida. E eu estou com a minha filha, que cuida toda dessa parte, que não está entendendo o que está acontecendo. Sim, nós sabemos o que é. Sim. Porque eu falo assim, uns minutos antes eu sentei aqui, eu comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor,
Porque, Glauce, foi muito interessante. Um dia antes, dia 7 de maio, eu recebi o diagnóstico. Você está com câncer, você tem 40% de chance de vencer isto. Eu tive um sonho. E nesse sonho, chegava assim um homem e ele falava assim, olha, eu quero te dizer algo. Você vai andar por muitos lugares pregando, falando. E eu disse assim, vamos pensar isso há 19 anos, né? 20 anos, 19 anos. Eu falei assim, Senhor, principalmente no interior aqui do Brasil, na época, os domingos são reservados só para os homens, né? E eu disse isso ao Senhor no sonho, que eu entendia ser o Senhor. E ele falou assim, olha, eu uso quem eu quero, no momento que eu quero, em períodos que eu quero. Só estou te avisando, você vai por muitos lugares falando do que eu fiz na sua vida. No outro dia, eu peguei o resultado do exame, certo? Nossa. Então, veio sentença. Então, lá no fundo, eu já entendi do Senhor, é um vale que eu vou passar e eu preciso, assim, crer mesmo que isso vai cumprir. Então, hoje, Glaucio, esse momento aqui agora, que é o cumprimento daquele sonho do dia 6 de maio de 2001, que ele disse que eu falaria das maravilhas que fez, certo? Como a gente está aí tão, né? Vai e volta, eu quero dizer isso. Então, eu entendo ser uma batalha, porque desde as 7h30 nós estamos atendendo. Então, eu quero, ainda que volte, quero que você esteja ouvindo. Você entenda isso. Hoje, o estar falando aqui é um cumprimento que Deus fala e Deus cumpre o que Ele fala. Maravilha. Ele promete, Ele... Araceli, fala pra gente como é que era essa guerra, né? Você já entrou, já recebeu a sentença com uma palavra de que o Senhor era contigo e de que era apenas um vale que você iria passar. Você já sabia qual era o final da história, que era você estar falando, contando testemunho para muitas e muitas mulheres, como você está aqui. Conta pra gente como é que era essa guerra entre a mulher natural, sentindo aquelas dores, né, sendo medicada, passando por quimioterapia, por todo aquele processo, e a mulher espiritual. Como é que era essa guerra? Conta um pouquinho pra gente. Você conseguiu me ouvir? Eu não te ouço. Batalha. Ai, Jesus. Araceli, vamos esperar ela entrar. A gente vai, viu? De pouquinho em pouquinho. Fica firme aí e a gente vai compartilhar aqui um pouquinho da história. Ela já me contou, a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp e tem muita coisa assim para ela passar para você, você que talvez esteja enfrentando uma doença, uma adversidade, talvez esteja com alguém na sua casa, na sua família e você está aí como apoio, né, como uma ajudadora. É muito importante, né, a gente entender esse processo, como é que ela reagiu, o que ela sentiu, como é que ficava, né? E a pergunta é, como é que você administrava, né, essas emoções, a mulher natural e a mulher espiritual no meio dessa sentença desse vale, Araceli? Glaucia, eu entendo que a graça do Senhor não nos desnaturaliza. Então, se por um lado o Senhor tinha me dado um sonho, Ele tinha falado comigo, por outro, era no meu natural, na minha carne, nas minhas emoções que eu tinha que enfrentar no tratamento. Então, aproveitando que nós estamos conseguindo falar, eu fiquei 7 meses internada. Então, assim, eu fui buscar tratamento hora, por alguns detalhes que agora não dá tempo, eu consegui em Florianópolis, no CEPOM, sou grata ao Senhor por essa fundação, e então lá eles chegaram à conclusão do câncer que eu tinha e eu precisava fazê-lo todo internado. Então eu fiquei 7 meses quase 7 meses numa unidade semi-intensiva, fazendo
quimioterapia, não tinha como fazer radiocirurgia, era na quimioterapia mesmo. Ali passei por todos os de 24 horas, todas as cores, certo? Ali eu fui aprendendo, então, o que é fé, eu fui lidando, porque eu tinha uma palavra, mas era eu, mulher natural, que eu estava ali experimentando dores que eu nunca imaginava que eu passaria, níveis de dor físico. Só na minha coluna foram feitas 13 punções. Quem já teve teve um bebê por cesariana sabe. Naquele canalzinho, agora me fugiu, das meninges, né? Que começa lá embaixo. Então, eu tive que fazer 13, tirarem um líquor, né, da coluna, introduzir a quimioterapia, mas todo um processo. Então, foi um processo de dor, muita dor física, processo de fome, porque a minha boca vira assim uma ferida pura. É um momento em que parece que emocionalmente eu não sentia Deus, não sentia a presença dele. Quando as pessoas oravam por mim, né, meu pai pastor, meus tios pastores, e eles oravam por mim, eu piorava, ao ponto de uma enfermeira chegar para mim e falar assim: nossa, você que é de tanta fé, parece que todo o efeito colateral só dá em você. Os piores efeitos, você consegue perceber a tua fé sendo testada? Aí, então, que eu descubro que fé não tem nada a ver com se ele diz aqueles que me amam, e travou de novo. Juliana, hein? Eu te ouço ainda. Você me ouve, Araceli? Pode continuar. Não. Agora ficamos sem o seu som. Vamos sair. Vamos pedir para a Juliana, né, se ela estiver ouvindo, não sei, acredito que não, né? E ligar novamente para a gente tentar. Nossa, que interessante, né? Ela internada, 7 meses de internação, e só quem já passou por uma internação sabe, né, o que é o ambiente de um hospital, o que é ver pessoas à sua volta gemendo de dor, né, indo a óbito, né, às vezes na sua enfermaria, no seu andar. E é um ambiente muito negativo, né? Um ambiente de muito realmente sofrimento, de muitas incertezas. E eu quero ouvir, quero compartilhar com vocês aí, quero aprender com a Araceli como administra as emoções num caos como esse, né? Ela tinha uma palavra. Antes do diagnóstico, Deus já havia dito para ela que ela ia passar pelo vale, mas que depois daquilo tudo, ele iria usá-la para pregar a palavra, para contar o testemunho para muitas mulheres. E ela, quando teve esse sonho, ela nem sabia do que se tratava, porque ela não tinha o diagnóstico ainda. Olha que interessante, como Deus é lindo e cuidadoso, né? E quando ela recebeu o diagnóstico, ela sabia exatamente o que ia passar. Ela sabia que Deus estava com ela. Ela sabia que era por um período de tempo. Deixa eu chamar aqui a Araceli novamente. Só que assim, no mundo natural, ela tinha uma palavra no mundo espiritual, mas no mundo natural, ela estava ali, né, tomando agulhada, enfim, com feridas, ela estava sentindo muita dor, ela estava distante da filha pequena, ela tinha, né, a incerteza de será que eu vou sobreviver? Porque na alma, né, na carne, essas coisas passam na cabeça de todo mundo, né? Na mulher, pode ser a mulher de fé que já transportou um monte de um lugar para o outro, mas na hora do sofrimento, não era, Célia? Era eu quem estava lá, né? Como se diz, né? Que é isso que você falou, sentir as dores, tudo. E teve uma fase, sim, Gláucia, do tratamento que eu queria desistir. Era muito sofrido. Por mais que eu estava tendo um cuidado, assim, por parte de médicos, de toda uma equipe, enfermeiros, todos impecáveis, muito queridos, e todo o apoio da família, de irmãos,
todo mundo, contudo, era eu que estava lá, quem estava lá. Era eu que tinha que passar por todos aqueles processos dolorosos. Então, naquele momento, teve uma fase que eu chamei meu esposo. Falei assim, amor, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar passar aqui. Porque eles me davam, às vezes, assim, 5 dias para ir para casa, sabe? E como foi em Florianópolis, meu irmão mora em Itajaí. Então, minha filha ficava lá. Minha filha não era acostumada com a família, porque a gente tinha recém voltado do campo missionário. Então, ela estranhava. Por mais que eles tratassem bem, cuidassem. Então, meu esposo ia todos os dias a Florianópolis e à noite ele retornava para ficar com ela. E durante o dia, né, nos horários de visita, ele ficava lá. É interessante que ele não podia, né, o tempo todo no hospital comigo. Eles faziam alguns procedimentos mais invasivos quando ele estava, porque eles falavam que ele me acalmava, né? Então me dava uma segurança. Mas mesmo assim, teve um momento que eu falei assim, olha, eu não vou aguentar. Eu não vou dar conta. As horas aqui são intermináveis, elas não passam. A dor desse tratamento não é fácil. E eu só pensava assim, olha, você cuida da Juliana. Então era o meu natural, né? As minhas emoções. E o Senhor compreende isso. Glaucia, você pergunta, você chorou? Eu chorei o tempo todo. Não pensa que fui aquela mulher, porque no início eu até era meio fesuda. Ai, não vai cair um fio do meu cabelo, porque eu creio em nome de Jesus. Não caiu não, Glaucia, caiu tudo. Caiu sobrancelha, tudo. Então, tudo aquelas frases de efeito que às vezes a gente passando, é na hora, lá, no fronte da batalha, que você vai ver se isso é só efeito. Então, deixa eu ver, se derrubar mesmo todo esse cabelo. Daí você vê que cabelo não é nada depois. Aí você vai indo para outros níveis mais profundos de dores, aí você vê. E no final, chorar, chorei, só não murmurei. E aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele me norteou o tempo todo. Eu secava as lágrimas, falava assim, se o Senhor disse que coopera, eu não vejo, ó Senhor, para a Célia e para Deus, eu não vejo cooperar nada, Pai, eu tô achando que isso aqui é um atraso. Mas se o Senhor diz, eu vou ousar a crer. Momentos que eles iam e eles colocavam residentes, então não tem gática, para fazer as punções na minha coluna. E eu sempre fui fortinha, Glaucia, então, para dizer gordinha, né? Então, ali isso de funcionar. E tenta agulha, bater. Novamente, deixa eu travou. Então, pode falar. Senti. Bom, não te ouço, sai e entra de novo. Não te ouço. Não. Mais linda o que a Araceli está falando aqui. Né? Ela, diante da dor, ela se apegou à palavra. Né? Eu tenho uma ministração que eu já fiz em algumas igrejas por onde passei, que, gente, a palavra de Deus é uma chave. Eu não sei o que você está passando aí nesse momento da sua vida. Mulher de Deus, se apegue à palavra. Meus olhos, sabe, se encheram de lágrimas quando ela disse, eu me apeguei ao versículo que todas as coisas cooperam. E ela foi muito sincera para Deus. Ela falou, Deus, eu não estou entendendo o que está cooperando, não. Né? Mas eu vou dar graças a Deus, porque se a palavra fala... Né? E ela falou de Araceli para Deus. É ser sincera, né? Você não precisa ser a forte para as pessoas e para Deus. Fingir que não está doendo, fingir que não está desesperada. Abra o seu coração para Deus, né? Mas se apegue à palavra, porque a palavra que nos sustenta é a palavra que nos norteia, como ela falou, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos mantém lúcidas diante do caos. Vai, minha amiga.
O Salmo 119, versículo 50 diz: esta é a minha consolação na angústia, a tua palavra me vivificou. E foi isso, foi a palavra que me vivificou, me sustentou naquele momento. Como eu estava dizendo, quando eles iam fazer a punção na coluna, era muito sofrido, Glaucio. Porque daí tenta várias vezes, você já não está aguentando ficar naquela posição. E às vezes eu sentia a agulha bater no ossinho, sabe? E depois as reações que vinham da quimioterapia. E eu falava assim: Senhor, ainda que eu passe pelo vale de sombra, então o Senhor tá aqui, eu não sinto nada. Porque emocionalmente eu fiquei deprimida. A própria medicação, a médica já avisou, a própria medicação, além do susto, além de você estar convivendo hoje, você está bem, a tua companheira de quarto está bem, mas amanhã ela falece. Então você lida com a morte todo dia. Ali dentro, eu lidava com a morte todo dia. E o meu medo não era não era o morrer. Meu medo, a minha preocupação era meu esposo, minha filha, principalmente a minha filha que era pequenininha. E eu queria cuidar dela, eu queria, né, acompanhar todos os passos da vida dela. Então, naquele momento, era isso que me abalava muito. Então, naquele momento, eu falava: Senhor, eu só tenho o Senhor. Emocionalmente, eu estava arrasada, né? Era dores, eu tinha fome, sabe? Fome, tendo tudo para comer, mas eu não conseguia, porque desde a boca, né, todo o trato gastrointestinal, ele ficava muito sensível. Então, não conseguia comer. Algumas vezes, o que eles faziam? Pegavam a xilocaína, colocavam numa gelatina, davam para eu engolir, para dar uma anestesiada e eu poder tomar um copinho de sopa. Sabe? Então, teve momentos, Glaucio, que meu marido teve que me dar banho, ele teve que me limpar, sabe? Ele cuidou de mim, cuidou da filha. Então, todo aquele momento eu via minha família, tanto do meu esposo quanto a minha, que é nossa família, mas digo, dos dois lados, né, nos envolveram, irmãos preciosos. Então, tudo isso afofou o leito. Mas isso não tira a nossa humanidade, certo? Agora, uma coisa é importante. Você pode chorar, você pode ficar triste, você vai para o Senhor. Agora, murmurar não. E questionar Deus, por que eu estou passando isso? Não, Senhor. Eu posso achar que não está colaborando nada, não estou achando que está atrasando. Se eu estivesse lá no público, discipulando, daí sim. Mas sempre dizendo: o Senhor sabe o que o Senhor faz. Se o Senhor me levar, minha família continuará dizendo que tu és Deus. Se eu permanecer, continuará também, ainda mais felizes, dizendo que tu és. Araceli, teve uma frase que você me falou quando a gente conversava, que você falou assim: Gláucia, eu descobri nesse momento que a fé não tem nada a ver com a emoção. Explica isso pra gente, Araceli. Justamente porque as nossas emoções, elas são muito voláteis. Agora eu estou super feliz. Daqui um pouco, por exemplo, acontece uma coisa, essa queda aí da minha internet. Ela pode me deixar triste em segundos. Então, se eu basear a minha fé nas emoções, eu vou ficar oscilando. Agora, eu estava com muita fé. Agora entramos na pandemia, todo mundo fechado, essa situação financeira e medo, né, de ser contaminado, deixa como as nossas emoções apreensivas. Então, se eu basear a minha fé no que eu sinto, então, de repente, eu não vou sentir vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de adorar, vontade de me relacionar. Porque as nossas emoções, elas oscilam. Agora, quando eu olho para Deus, independente do que eu sinta, eu vou para Ele. Independente da situação, da circunstância, eu vou nele, eu encontro o meu descanso nele, eu encontro o meu refúgio nele. Então, essa fé que me sustenta, eu pego a palavra e digo: ela vai se cumprir na minha vida.
Eu vou viver isso. Ela vai ser o meu alimento hoje. Ainda que à minha volta, eu não tenho uma boa notícia. Pelos médicos, eu nunca mais poderia ter filhos. E eu tive mais uma. Certo? Pelos médicos, eu teria várias linhas de tratamento. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe até onde a gente dá conta. Né? Então, o Senhor me deixou na primeira linha e acrescentou os meus anos. Né? E as outras situações, porque daí você... um câncer é como curar um carro batido a martelada. Você devolve no lugar, mas as marteladas ficam. Então, todos esses anos eu tenho que cuidar do meu sistema imunológico, eu tenho que cuidar, ele é muito sensível. Então, mas glória a Deus! Sabe, o dia que eu vi a minha filha lendo, sempre eu lia historinha para ela antes de dormir, um dia ela catou o livrinho e falou, não, hoje eu vou ler. E eu comecei a chorar. Ela falou, por que você chora, mamãe? Falei que eu poderia não estar mais aqui, filha, para ouvir. Mas o Senhor é tão bom que Ele me permitiu. Então, fé isso, Glaucia. Eu pego a palavra independente. Se, eu já estou triste, não vou orar. Eu já estou triste, não vou cantar. Eu já estou triste, não. Não, peraí, emoção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é boa, você é ótima, você não vai me comandar. É no meu espírito que eu chamo mesmo. Isso é real. Então eu vou viver isso, Senhor. Ainda que eu diga para ele, eu tenho medo. Ainda que eu diga, eu tenho insegurança. Ainda que eu diga, dói muito. Eu sei a dor que eu estava passando. O isolamento, a separação da família. Sabe? Então, lidando, né, perdendo colegas que se tornavam família, porque já era um lugar semi-intensivo. Passando tempo, a gente fazia quase que se tornava uma família ali. Araceli, quem era você antes de viver esse milagre? Né? Você já contou aqui para mim, pra gente, que você é cristã desde berço, nasceu num lar cristão, com pai, tios, pastores, né? Você já tinha uma vivência, uma experiência com Deus, uma intimidade, uma caminhada. Conta pra gente quem era a Araceli antes, né, dessa sentença de morte e dessa cura, desse milagre que você viveu, e quem você se tornou depois disso. Emocionalmente, eu era uma menina, porque eu ficava muito vulnerável, era muito vulnerável à opinião, principalmente de igreja, de pessoas, né? Já era filha de pastor, depois casada com pastor, então eu era uma menina muito vulnerável nas minhas emoções. Espiritualmente, eu era uma religiosa muito fervorosa. Então, eu sabia muito de doutrinas, de organizar eventos, de atividades, então eu trabalhava muito para o Senhor. Mas ali naquele vale eu percebi que eu tinha pouca intimidade com o meu pai. Uau! Muitos conceitos, doutrinas, teologia, mas eu tinha pouca palavra experimentada e revelada dentro de mim. Então, e uma idolatria dos sentimentos, porque se eu fico muito preocupado com o que o outro vai dizer, o que o outro acha, eu estou idolatrando. Então, nesses 19 anos, tem sido uma jornada diferente. Uma jornada da Araceli, que é conhecer o coração de Deus. Conheço tudo. Não, Glaucia, cada dia tem um aspecto dele que eu conheço. Então, tem sido uma busca. Eu posso dizer assim, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar e de trabalhar para ele. Era intensa. Certo? Hoje eu conheço de ouvir, de relacionar com ele, certo? Trabalho menos, mas eu fico mais com ele. Trabalho menos, é menos atividade, menos programações na minha vida, mas eu gosto do meu momento, certo? É aquele momento em que eu sei, ele é meu pai e eu sou filha. Que lindo, que ensinamento.
Que ensinamento, Araceli, maravilhoso. Vocês que estão aí assistindo, peguem as dicas, né? Eu quero te incentivar a você não ficar preso na história, presa na história. Eu quero que você perceba, né, e absorva, né, as dicas, as chaves que a Araceli está aqui dando para a gente de como é passar por uma adversidade, né, ter uma sentença de morte. Os médicos deram para ela 40% de chances de sobreviver àquele câncer. Né? E teve momentos, sim, que ela chorou, que ela achou que ela não ia conseguir. Chegou a ter uma conversa com o marido e disse: olha, eu não vou dar conta, cuide da nossa filha. Né? Ela era até questionada por algumas pessoas que trabalhavam no hospital. Como é que pode? Todo mundo vem aqui e ora. Né? Você se diz uma pessoa de tanta fé e parece que todos os efeitos colaterais vêm para cima de você. Para a outra que está aqui do lado, não. Só que a outra do lado morreu e ela permaneceu e está aí viva para contar essa história, né? Existe um propósito na sua dor. Existe algo que Deus quer tratar com você, quer fazer em você, quer fazer através de você, né? E a grande chave que fica aqui, Araceli, é não murmure. Né? E entenda o processo, se apegue à palavra de Deus. A mulher natural vai gemer, vai chorar, vai se sentir fraca, vai achar que não consegue, né? As emoções vão gritar, vão querer falar alto, vão querer nortear o seu dia de amanhã, suas decisões, mas você precisa saber discernir, né, e tomar as rédeas, deixar a mulher espiritual assumir o controle e as rédeas da situação. Minha amiga Araceli, qual é a dica para as mulheres que estão nesse momento aí conectadas com a gente e vivendo uma situação parecida, vivendo uma situação de dor, de sentença de morte, de enfermidade, talvez de um câncer, né? Talvez esteja aí com coronavírus, com alguém da família. Eu quero dizer que nós, mulheres, somos muito emocionais. Glória a Deus por isso. Isso é muito bom, né? O Senhor nos fez com essa característica importante que você não se prenda às suas emoções e não se deixe guiar. Travou novamente, Araceli. Deixa eu ver se ela em tempo real. Vamos sair e voltar. Pérolas, que mensagem, que testemunho, né? Que posicionamento. E eu espero que esteja fazendo sentido para você, viu? Que esteja agregando na sua vida esse testemunho, esse depoimento. E eu vou aqui abrir para algumas perguntas. Caso você tenha aí alguma pergunta para fazer, deixa eu ativar aqui os comentários. Eu já vou chamar a Araceli novamente para a gente poder encerrar, né? E ela dando dicas aí para a gente, para mim, para você, sobre como se comportar. Bom dia, Noemi. Bom dia, minha querida. A paz de Cristo. Já chamei a Araceli. A gente tem aí 6 minutinhos para encerrar o tempo da live. Vamos lá, minha amiga, é com você. Glauce, minha filha recebeu aqui uma notificação que o Insta está tendo problemas, tá? Ok. Então, é da minha internet também não. Que bom! Então, tá? A gente já está no finalzinho e eu creio que a mensagem e o objetivo foi alcançado aqui, né? Então, e é assim, então não viva pelas suas emoções. Descubra, há um caminho que nos leva ao coração de Deus. Certo? Isso é uma descoberta que não depende de ninguém, ela é única. Então, desconfie das suas emoções, certo? Não se afie nelas, não. Você é ótimo, nós somos mulheres, somos pura emoção, mas nós precisamos garimpar a palavra de Deus, mas de uma forma, não apenas aquela leitura, sabe? Mas de mergulhar e extrair esses tesouros e eles vão nos edificando. Então, naquele momento de dor, você falar, tô com medo, não nego meus sentimentos, estou triste, estou apavorada, mas eu vou lançar isso sobre o meu Pai, porque é Ele que trazer uma resposta
para ele. Então, é essa e outra, Gláucia, ter alguém com quem compartilhar também. Porque o Senhor nos deixou isso. Então, eu vou a Ele, mas Ele usa pessoas com quem eu possa falar, com quem... Amém, amém, Araceli. Amém. Congelou a sua imagem aqui pra gente, mas eu acredito que já deu para a gente ter, né, uma finalização aqui quanto às suas dicas. Você fala um pouquinho para ver se está chegando teu som para mim? Você me ouve? Bom, a Araceli saiu, ela vai entrar novamente já já. A gente tem aí 4 minutinhos. Se você tiver alguma pergunta, você manda aí nos comentários. Eu ativei os comentários aí agora. Queria agradecer vocês. Eu vou chamar a Araceli, tá, gente? Para ela dar aqui um tchauzinho. Ela já me mandou aqui o convite para entrar. A gente está com uma instabilidade no Instagram. Realmente são muitas lives. A Etienne dizendo que essa live foi maravilhosa, que edificou demais a vida e a fé dela. A gente já está com muitos depoimentos aqui, viu, pastora Araceli? E vou te dar aí, a gente tem 3 minutinhos para encerrar a live e suas considerações aí finais. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre que nós precisamos decidir ser mulheres de oração. Então, ao você falar, mas pastora, eu nem oro, Araceli, nem oro, Glaucio, eu nem oro muito. Tá, então eu não orava, mas eu vou orar 10 minutos, vou orar 15 e eu vou aumentando. E conforme eu falo, meu cérebro, ele capta pela audição e ele vai entendendo. É isso, eu sou uma mulher de oração, sou uma mulher de fé. E lembrando, fé é tomar a palavra de Deus por verdade e caminhar nela. Ainda que você caminhe muitas vezes chorando, triste, abatido, mas porém nunca desanimados ao ponto de você se entregar. Esse Deus, minha mãe, ele nunca nos abandona, né? Ainda que no meu corpo como se eu vou deteriorando, contudo o meu espírito, né, o meu homem fortalece. Amém. Araceli, tá congelando novamente. A gente tem aí 50 segundos para acabar essa live. Muito obrigada, viu? Deus abençoe sua vida, sua casa. Juliana, que ficou aí guerreira ajudando a gente nessa... Meninas, é isso. Amanhã a gente está de... E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!